Fala minha galerinha do oitavo ano, tranquilo pessoal? Minha galera, seguinte, hoje aí eu vou corrigir a página 23 com vocês, beleza? Algumas questões aqui da página 23 são questões importantes e questões que acabam resumindo bem a nossa unidade 10 da apostila, beleza? Então para nós finalizarmos aí essa páginazinha da apostila, eu vou automaticamente corrigir com vocês e aí caso vocês tenham alguma dúvida, eu vou tentar sanar a dúvida de vocês através dessas perguntas. Tranquilo, galera? Nas últimas aulas, pessoal, eu expliquei para vocês a questão do IDH, expliquei para vocês a questão do coeficiente de Gini, beleza? Expliquei para vocês a diferença em si da América anglo-saxônica, que é a América do Norte, e a América Latina, que corresponde à América Central e América do Sul, beleza? Então, automaticamente, galera, a apostila traz justamente essas questões. Ela traz a estrutura da América, além de nos apresentar o que significa o IDH, o que significa o coeficiente de Gini, beleza? E a gente vai fazer essas questões aqui para que nós possamos finalizar essa partezinha aí da apostila, beleza? Então vamos lá, galera, eu vou ler aqui a resposta para vocês, tá bem? A própria resposta que vem aqui, e aí automaticamente eu explico para vocês, beleza? Tento desvendar aí o que está escrito, tá bem? Então vamos lá, galera. Número 1 aí da página 23. Quais são as principais diferenças sociais e econômicas entre a América anglo-saxônica e a América Latina? Então a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que a apostila fala de América anglo-saxônica, ou seja, ela fala do conjunto de Estados Unidos, Canadá e México, e aí automaticamente quando ela fala América Latina, ela fala de todo o restante, beleza? Então vamos lá, galera, vamos ver aqui o que a apostila nos traz. Primeiro, olha a pergunta, quais são as principais diferenças sociais e econômicas entre as duas Américas? Digamos, é isso. Pessoal, a principal, automaticamente já falo para vocês, a principal diferença é o desenvolvimento econômico das regiões. Por um lado a gente tem Canadá e Estados Unidos se destacando na América anglo-saxônica em relação à potência econômica que eles têm, e aí por um outro lado nós temos um Brasil que é uma potência financeira, é a 7ª maior economia mundial, mas mesmo assim é incomparável. Aí nós temos Chile, nós temos Cuba, nós temos, enfim, outros países que não conseguem nem de longe acompanhar o ritmo de desenvolvimento econômico dos países da América anglo-saxônica, exceto o México. Beleza? Então, automaticamente, a principal diferença social e econômica é o nível de desenvolvimento econômico entre essas duas Américas. Beleza? Tranquilo? Mas vamos ler aqui o que a apostila nos traz para justamente a gente poder debater. Vamos lá. Primeiramente, os contrastes entre os níveis de desenvolvimento dos países da América anglo-saxônica, de um lado, e América Latina e Caribe, de outro. Ou seja, a apostila basicamente responde aí o que eu falei. Aí vem um outro ponto muito importante que a apostila traz pra gente, olha só. Além disso, podem-se apontar diferenças no processo colonial inglês e francês em relação aos padrões português e espanhol. Lembrando que a América anglo-saxônica foi colonizada justamente pelo povo inglês e pelo francês. São processos de colonização totalmente diferentes do português e do espanhol. Certo? Então, automaticamente, essas áreas, a América anglo-saxônica, desde sempre, tende a ser mais desenvolvida do que a América Latina. Beleza? Justamente por conta da diferença do processo colonial. O processo colonial inglês é um, o processo colonial português é outro. O espanhol é outro, como a Argentina, ou alguns países que foram colonizados pelos espanhóis. Então, automaticamente, galera, a gente tem que saber que essa separação de desenvolvimento, ela vem desde o período de colonização, não é algo recente. Há essa diferença de desenvolvimento desde períodos anteriores, beleza? Então vamos lá, número 2, galera. Quais as principais dificuldades na integração econômica entre os países da América do Norte? Vamos lá. As principais dificuldades da integração entre os países da América do Norte são decorrentes da forte desigualdade de condições socioeconômicas observadas no México em relação às condições observadas nos Estados Unidos e no Canadá. Há pouco tempo, aqui no vídeo mesmo, eu falei para vocês, exceto o México. Ou seja, o México ele apresenta um contraste de desenvolvimento e um contraste financeiro muito grande com as duas potências, Estados Unidos e Canadá. Então isso faz com que a integração seja muito complicada.
Perfeito? Tranquilo? Então, automaticamente, por exemplo, o Donald Trump, o antigo, o atual, enfim, a eleição dos Estados Unidos está uma bagunça. Então, automaticamente, o Donald Trump ele queria pôr um muro separando o México dos Estados Unidos. Isso se deve porque justamente pela diferença entre os dois países, diferença de desenvolvimento, diferença de condição de vida. Perfeito? Então, automaticamente, essa integração ela se torna complicada por conta disso, por conta da diferença entre os dois países, desenvolvimento, diferença econômica. Beleza? Tranquilo? Então, vamos lá, pessoal. Número 3. Qual é a situação da América Latina em relação ao coeficiente de Gini? Pessoal, o coeficiente de Gini é diferente de IDH, tá bem? Saibam isso, já expliquei isso para vocês. O IDH ele tende a medir a qualidade de vida de uma determinada população em cima de 3 fatores: a longevidade, a escolaridade e a renda. Perfeito? Então isso é IDH. Agora, o coeficiente de Gini ele tem como intuito medir a desigualdade de uma determinada área. Perfeito? Então, quando nós falamos que uma área é desigual, essa área significa que há um contraste dentro desse local. Há uma diferença entre esse local. Perfeito? Então, se nós falarmos que a América é uma região muito desigual, automaticamente nós falamos que dentro da América existe muito contraste entre pobreza e entre riqueza. E é o que nós vemos atualmente. Nós vemos comunidades aqui no Rio de Janeiro, não que quem mora na comunidade é uma pessoa pobre, não. Mas a pessoa que mora em uma comunidade, ela provavelmente queria estar morando na Zona Sul, certo? Mas a Zona Sul, ela só é típica para um determinado tipo de pessoa, de classe, de um determinado tipo de classe financeira. Então, há uma diferença. Poucas pessoas têm acesso à Zona Sul e muitas têm acesso a zonas que, de fato, são zonas precárias. Beleza? Tranquilo? Por muitas vezes, as pessoas moram na comunidade por quê? Por necessidade. Não por vontade, por necessidade. Tranquilo? Então, galera, existe esse contraste dentro do território americano. E aí a pergunta é qual a situação da América Latina, ou seja, América do Sul e Central. Qual a situação da América Latina em relação ao coeficiente de Gini, pessoal? É a região mais desigual do mundo. Beleza? Basta vocês observarem o exemplo. Na Zona Sul nós temos comunidades onde existem pessoas que ganham menos que um salário mínimo e logo ao lado, questão de metros, nós temos pessoas que ganham milhões. Então, existe esse contraste dentro do território americano, principalmente da América Latina. Beleza? Tranquilo? Muito importante que vocês saibam isso. A número 4, galera, vamos lá. Quais são os principais reflexos políticos decorrentes das profundas diferenças socioeconômicas existentes na América Latina? Vamos lá. Olha o que a apostila nos traz. Apesar de atualmente haver eleições periódicas em quase todos os países latino-americanos, o cenário político é conturbado e, por vezes, instável, como nos casos recentes da Nicarágua e Venezuela. Por muitas vezes, mesmo que nós tenhamos eleições, isso não quer dizer que uma democracia sirva de fato para um cenário de paz. Como é o caso, por exemplo, agora do Brasil. Muitas pessoas são fãs e apoiam o presidente e outras têm ódio ao presidente. Então, automaticamente, você tem um cenário conturbado dentro do teu país. Beleza? Então, vamos seguindo aqui. Os precários índices socioeconômicos, olha as consequências, que é o que a apostila pergunta. Olha as consequências. Os precários índices socioeconômicos contribuem para inibir a escolaridade e, com isso, a produtividade no mercado de trabalho. Se você tem uma baixa escolaridade, se você tem um índice de escolaridade baixo no teu país, ou seja, se a maioria das pessoas possuem apenas ensino fundamental, ensino médio, isso acaba afetando no teu mercado de trabalho. Se você precisa contratar um médico, um professor, você precisa de contratar alguém formado.
Só que se tua população tiver um baixo nível de escolaridade, você vai ter um mercado de trabalho fragilizado. E com isso, você tem problemas econômicos. Então, olha a consequência, beleza? Que é justamente o que a apostila pergunta pra gente. Tranquilo? O nível de escolaridade, quanto maior o nível de escolaridade de um país, melhor será a atuação das pessoas no mercado de trabalho. Beleza? Então o nível de escolaridade, ele importa muito, tá bem? Porque ele influencia automaticamente no mercado de trabalho. As pessoas tendem a ter melhores oportunidades com nível de escolaridade mais elevado e automaticamente afeta na vida econômica da pessoa e do país. Beleza? Então, galera, eu vou até o número 4, nosso vídeo já está bem longo, tá bom? Então, eu vou até o número 4. As outras não são menos importantes, mas podem ficar despreocupados, tá bem? Perante isso, são perguntas que falam sobre cultura. E eu já expliquei o que significa cultura para vocês, beleza? Cultura é simples. São perguntas, não é questão de ser menos importante, mas podem ficar despreocupados e podem pegar a correção aí através do site, beleza? São questões que tratam cultura. E o que significa cultura? Cultura é todo comportamento de um determinado povo, beleza? Então, todo comportamento, toda crença, tudo isso é cultura. Toda prática, então isso é a cultura. Não o nível de inteligência. Ah, tal pessoa não sabe o que significa isso, é burro, não tem cultura. Isso não tem nada a ver. O nível de cultura de uma pessoa é relacionado às práticas que ela tem, beleza? O carnaval do Rio de Janeiro, a música do Rio de Janeiro, que é o funk, a música, por exemplo, do Centro-Oeste, que é a mais voltada para o sertanejo, é algo cultural, é uma prática que o povo aqui do Sudeste tem de escutar funk, é uma prática que o povo do Centro-Oeste tem de escutar sertanejo, o povo do Nordeste escuta axé, da Bahia principalmente. Não são práticas, não são comportamentos? Então isso é a cultura. Beleza, galera? Então espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa eu estou à disposição de vocês, beleza? Um abraço.